A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando, trazendo a palavra do Senhor, que é santa. Eu sempre falo que quando eu recebo assim um convite para ministrar a palavra do Senhor, eu subo ao púlpito tremendo, né? Pode até não parecer, mas sim. Porque além de ser um privilégio, é uma responsabilidade muito grande você falar da palavra de Deus, que é santo. E eu agradeço a Deus por essa dádiva, essa bênção, né? A oportunidade de estar aqui. E quero agradecer também ao convite, a confiança dos pastores, né? Pastor Ailton, pastora Rosângela, os pastores também que nos convidou. E agradecer à Igreja de Deus, porque eu sei que vocês oram por nós, oram pela minha família, pelo meu lar. E vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, quando o pastor Dari falou comigo, o meu coração, eu comecei a buscar o Senhor uma palavra. Eu falei: Senhor, eu não quero falar nada de mim mesmo, eu quero que o Teu Espírito Santo conduza aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Porque apesar de eu estar do lado de cá, mas também a mensagem é para mim, para a minha vida. E o Senhor falava ao meu coração sempre ia para o livro de 1 Samuel, sempre para Elias, a história de Elias ali. Quando fala, né, daquele momento em que ele foge, que ele fica assustado lá em 1 Reis 19, né? E orando a Deus, eu estava com essa palavra no meu coração, seria ela que eu iria ministrar. Só que aí ontem, em oração, o Senhor me deu uma nova palavra e uma nova direção sobre o tema, né? E foi uma surpresa também para mim, como eu acredito que vai trazer também a vocês uma surpresa dentro daquilo que Deus está direcionando a palavra nessa noite, onde fala sobre crise e o fortalecimento da nossa fé. Então, eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo no Salmo 142. Salmo 142, que diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Eu gostaria de pedir aos irmãos que repitam comigo o versículo 7, a parte A, que diz assim: Tira a minha alma do cárcere. Tira a minha alma do cárcere. E essa é a direção que o Espírito Santo de Deus traz para nós nessa noite, segundo dia de campanha. O Senhor, Ele quer curar a nossa alma, tirar a nossa alma do cárcere. Porque, por incrível que pareça, quando eu estava lendo esse salmo, me saltou aos olhos essa frase: tira a minha alma do cárcere. Amados, um dos motivos que mais nos angustia, né? Uma das coisas que mais tem levado a nossa vida a um estado de extrema tristeza e dor, é a alma sofrida, é a alma que sofre, uma alma com medo, uma alma assustada, uma alma sem expectativa,
Uma alma como aqui no Salmo Davi fala, esquecido, desprezado e abandonado. E às vezes nós nos sentimos assim. Eu quero convidar você, já foi feita uma oração, mas vamos pedir ao Espírito Santo para falar na particularidade de cada um de nós? Vamos lá? Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra. E nós queremos que o Teu Espírito Santo conduza os nossos corações, aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor quer nos restaurar, quer nos tirar desse cárcere, Senhor. Aonde muitas vezes nós estamos, ó Pai, por fora, aparentemente bem, mas por dentro a nossa alma está aprisionada em medos, em dúvida, em coisas que nos atrapalham em nossa caminhada de fé. Ajuda-nos, Espírito Santo, aviva em nós esse poder da fé nessa noite e traz sobre nós essa força sobrenatural que só o Senhor pode nos dar, para que nós possamos dar passos de fé dia após dia em direção ao Teu propósito, Senhor, em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amados, quando eu li esse salmo, falou muito forte ao meu coração essa frase: tira minha alma do cárcere. E aí eu fui buscar entender sobre a palavra crise, e foi onde eu me surpreendi. Eu não sei se a pastora que pregou na semana passada trouxe essa definição, mas eu fiquei curiosa e eu fui buscar. Porque quando nós falamos em crise, nós temos uma tendência de pensar em coisas terríveis. Não é assim? A gente pensa em coisas terríveis. Só que eu descobri, eu fui buscar, me veio essa curiosidade. E eu disse, eu preciso entender o que é crise. E fui buscar. E a origem da palavra crise, ela tem em dois pontos, né? No grego é decisão e no latim é mudança súbita. Eu fiquei impressionada, porque o Espírito Santo ele nos conduz de uma maneira tão maravilhosa e eu não imaginava que toda a palavra que o Senhor estava me mostrando tinha tudo a ver com essa questão da decisão e da mudança. Então a crise, meu amado, não é para nos matar. A crise não é para nos afligir. A crise é um momento de decisão. É uma mudança que nós precisamos nos posicionar. Então, se a crise para nós é como aquele mar imenso, vamos marchar. Vamos colocar o pé nesse mar em fé, crendo que o Senhor vai nos fazer atravessar essas águas tão difíceis e turbulentas, porque ela não vai nos sucumbir. Ao contrário, quando nós atravessarmos esse momento, tomarmos essa decisão, nos posicionarmos em uma mudança, porque mudança não é coisa fácil. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com mudança. Eu tinha, porque agora eu não posso me dar mais esse luxo de dizer que eu tenho. Em muitos momentos da minha vida, eu precisei tomar decisões, mas eu considero que agora, nessa nossa vinda da Bahia para aqui, para Goiás, foi um momento onde eu tive que tomar uma decisão e essa mudança foi algo que mexeu muito comigo. Muito comigo, porque ela realmente foi uma mudança que a gente não estava esperando, não foi programado, não foi uma coisa programada, mas foi uma direção de Deus e nós confiamos e nós entendemos pela fé que nós precisávamos tomar essa decisão. E aqui nesse texto, quando a gente vai ler o Salmo de Davi, que é uma oração que ele faz, na sua Bíblia, e lá no iniciozinho deve estar falando a referência dessa oração, que diz assim, oração que fez Davi quando estava na caverna. E essa caverna que Davi fez essa oração, está lá em 1 Samuel 24, e fala todo um processo aonde Davi estava fugindo de Saul. Ele estava com medo, ele estava sofrendo ameaças, e ele correu e foi para aquela caverna se esconder. Naquele lugar que aparentemente parecia que ele estava seguro,
só que não estava. Porque acontece algo inesperado naquele momento. Se você quiser abrir a Bíblia lá em 1 Samuel 24, você vai ver que naquele momento que Davi está ali naquela caverna, do nada, de repente, quem aparece? O perigo. O perigo diante de Davi. Aquele perigo que estava fazendo ele correr para a caverna, chega dentro da caverna. Você está entendendo o que é que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite? Tem situações na nossa vida, tem situações na sua vida, que a caverna não é o lugar seguro. Tem momentos na nossa vida que fugir não vai trazer uma boa resposta à crise que você está vivendo. Até porque, a partir de agora, eu te convido, como eu estou fazendo comigo esse exercício, de entender que a crise é um momento de decisão. É uma mudança. E Davi estava ali, naquele lugar, naquela caverna, e de repente aparece Saul. E a história conta, eu tenho certeza que vocês sabem, Davi é estimulado pelos homens que estavam com ele ali a ver naquela situação uma oportunidade para ele resolver todos os seus problemas. Não, Davi, você vai lá e mata ele. Deus, e ele ainda fala assim, Deus entregou ele na sua mão. Só que Davi, sabiamente, temente a Deus, ele fala, não, eu não vou tocar, porque ele é ungido do Senhor. Mas aí ele corta um pedacinho, do manto do Saul. E depois ele caindo em si se arrepende. E aí ele vai e se mostra a Saul, quando Saul já está indo, E aí ele vai e fala para Saul. Diz a Saul que não tinha nenhuma intenção de fazer nada contra e tudo mais. E Saul fica envergonhado diante da postura de Davi. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que a crise, ela revela quem nós somos. Isso é muito importante, a gente parar para pensar. No momento de crise, nós nos mostramos quem realmente nós somos. O que é que o Espírito Santo de Deus eu tenho permitido ele construir em mim? Porque muitas vezes, amados, nós dizemos assim, nós estamos buscando a Deus. Estamos buscando o fruto do Espírito. Mas quando nós somos desafiados ao exercício do fruto do Espírito, nós gritamos como crianças mimadas. Porque nós não sabemos ser pacientes, pelo contrário, muitas vezes nós somos impacientes diante das situações. Mansidão, temperança, domínio próprio. E a gente fica se batendo diante dessas coisas, porque a gente não faz uma dependência de Deus e não entende que Deus tem um propósito. Inclusive eu falei isso aqui para as mulheres, eu falei, o propósito de Deus na nossa vida é maior do que a minha dor. Eu preciso entender isso. É maior do que aquilo que eu penso ou eu acho. O propósito de Deus, ele precisa estar em primeiro lugar em minha vida, e eu preciso buscar esse propósito com toda a minha força e toda a minha alma. E eu entendo aqui que foi isso que Davi estava buscando. Deus estava moldando Davi para ele chegar no lugar em que Deus queria que ele chegasse. Você já pensou se naquela primeira unção de Davi ele já assumisse a posição de rei? Nós sabemos que Davi foi ungido 3 vezes. E naquele primeiro momento, até aquele dia em que ele assumiu o lugar dele como rei, ele passou por diversas crises, decisões, mudanças, porque nós precisamos entender isso. Deus quer nos moldar ao propósito dele, para que nós possamos viver a excelência desse propósito. Não de uma forma medíocre, com a mentalidade pequena, porque nós temos um Deus que é grandioso. E aqui no Salmo ele fala assim, a ti clamo e ergo a minha voz e suplico. Sabe o que muitas vezes falta para nós?
É nós dizermos para Deus tudo o que nós estamos precisando falar. Toda a verdade da nossa alma. Às vezes nós temos vergonha de dizer para Deus, ou eu não sei. Se nós cantamos aqui um hino, que ele é muito forte, a letra desse hino. Porque ele fala de um Deus que nós cremos, que é invisível, mas ele é real. E até nós sairmos da dimensão de conseguirmos perceber que esse Deus que eu não vejo, ele é real na minha vida, e ele é presente, e ele está aqui, e ele está aí, e ele está na tua casa, e ele está em cada caminho que eu e você trilha durante todo o dia. Você não está sozinho. Então você pode falar com Deus. Você pode falar com o Senhor Jesus e dizer: Jesus, eu estou clamando ao Senhor, a minha alma está gritando a Ti por socorro. Tem horas que nós precisamos sim chorar e rasgar o nosso coração diante de Deus. Porque se nós não fizermos isso, meus irmãos, nós não vamos suportar. A decisão não será tomada, a mudança não vai acontecer. E essa mudança começa a partir do momento em que eu reconheço a minha necessidade de ir até ao Senhor e falar toda a verdade da minha alma, do meu coração, sem reservas, sem querer esconder nada para Deus. Tem uma música das crianças que ela fala assim: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E nós não podemos fazer isso, porque senão nós não resistiremos. Nós não resistiremos esses dias de desafio, esses dias de mudança, esse tempo que nós chamamos de crise. Mas essa crise é para te fazer dar um passo a mais, um passo além, mais perto do propósito de Deus para a sua vida, mais perto das bênçãos de Deus para você. E nós precisamos passar por esses processos. Porque se você for olhar quem é você hoje e quem era você alguns anos atrás, na sua caminhada de fé com Jesus, você amadureceu, não amadureceu? Certamente sim. Tem coisas que você fez lá atrás que você não faria mais hoje. E tem coisas que você não fez, deixou de fazer, porque ficou com medo ou com dúvida, e que você se posicionaria hoje de forma diferente. Não é assim a nossa vida, a nossa caminhada? Mas é porque Deus está nos preparando dia a dia. E isso é maravilhoso. E é tão poderoso quando nós nos revelamos em meio a essa situação que realmente nós somos, sem reservas, que até as pessoas que estão fora percebem essa mudança, como Saul disse. E Saul falou isso para Davi. Ele disse assim, depois de toda aquela situação, ele vai lá e diz assim, ó: agora, pois, tenho certeza de que serás rei sobre Israel. Não tem dúvida. Porque a mudança, ela faz isso, ela nos promove. Porque ela atrai a bênção de Deus para nós. Quer que eu te diga uma coisa? Tem coisas que a gente está pedindo para Deus, né? Bênçãos que a gente está pedindo para Deus. Elas estão vindo. Porque a Bíblia diz que a bênção nos alcançará. E elas estão caminhando em nossa direção. Nós precisamos apenas entender que vai ter momentos em que você vai precisar tomar decisões para que você abrace, para que essa bênção te alcance e te abrace e a sua vida seja transformada pelo poder do Senhor Jesus. Amados, a palavra do Senhor também nos mostra várias... Foi muito lindo isso aqui. Quando eu fiquei lendo, eu amo a palavra de Deus. Porque quando eu comecei a buscar entender isso aqui, eu percebi que a Bíblia, ela é um livro tão poderoso que Deus não omite de nós as crises que os homens e mulheres de Deus viveram. De forma nenhuma. Para que o nome de Deus seja revelado, esse poder maravilhoso. E aí vem Elias, José, Moisés, Esté, Jacó, Davi e tantos outros. Paulo, Pedro. E se você fizer um exercício aí na sua memória, buscando as suas leituras bíblicas, você vai lembrar quantos homens e mulheres de Deus
viveram essas situações de decisões e mudanças. E o nome de Deus foi glorificado através da vida deles, em meio a uma crise. Então eu posso pensar aqui que a crise é como se ela fosse aquilo que a gente chama de divisor de águas. Chegou a hora, é tudo ou nada, aonde eu vou me posicionar. Me posicionar com fé ou me posicionar acovardado diante da situação. Abre aí comigo, vamos lá, em 1 Samuel 24. Onde tem essa narrativa linda, né? Vamos ler o versículo 22? Depois de tudo isso, olha a diferença quando nós conseguimos romper com esse medo, essas questões todas, essa tormenta dentro da nossa alma. Olha o que é que acontece. No versículo 22 diz assim, na parte B: porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro, ao lugar forte. Onde é o nosso lugar forte hoje, meus irmãos? É na presença do nosso Pai. É no colo de Jesus. Esse é o lugar que nós vamos. Esse é o lugar que nós precisamos correr. É para o colo de Jesus. E não tenha vergonha de dizer isso para Ele. Jesus, eu quero agora o teu colo. Eu preciso do teu colo. Porque é nesse lugar que eu encontro paz. É nesse lugar que eu encontro segurança. É nesse lugar que eu encontro conselhos e orientação para a minha caminhada com o Senhor. Amados, lá um pouquinho falando sobre a história de Elias em 1 Reis 19:11, eu acho incrível também que o Elias, ele também foi para uma caverna. Ele estava terrivelmente assombrado com a ameaça de Jezabel. Agora pensa comigo, um homem que disse não vai chover, não chove mesmo. Ele viu o milagre de Deus diariamente na vida dele, alimentando ele. Era milagre dia após dia. Ele viu o milagre de Deus, ele vivia aqueles milagres. Só que de repente, uma ameaça fez ele entrar em um turbilhão, um medo, uma situação de terror, de pavor. E aí ele corre e foge. E a Bíblia nos fala que ele desejou a morte. Era tão forte a dor no coração dele que ele desejou morrer. E quantas vezes, quando a alma de um homem ou de uma mulher está aprisionada no cárcere, ele chega a desejar a morte. Eu não sei você, mas eu acredito que aqui nesse lugar tem pessoas que já passaram por situações em que no fundo ele não queria morrer, ele queria vencer. Mas em algum momento ele disse, eu preferia morrer. E isso é muito doloroso de se pensar. A doença, ela faz isso. A dívida que traz vergonha, ela faz isso. A perda de alguém. Tantas coisas que podem acontecer. Um trauma, uma dor. E Elias sentiu isso aqui. E é lindo como Deus vai trazendo um processo de cura nele. E ele manda um anjo e alimenta ele e prepara comida. Anjo que prepara a comida. Depois, quando eu falo para as mulheres que eu convoco os anjos lá para me ajudar, porque eu não sou boa cozinheira, então tem anjo que cozinha, viu, pastora? E aquele anjo preparou comida para ele e disse, vai, levanta, o teu caminho é longo. Ô irmãos, eu e você está aqui por um propósito de Deus.
Quantas pessoas se foram? Quantos amigos nós já perdemos, familiares? Mas você está aqui. E Deus está dizendo: levanta, eu estou com você. Levanta, eu estou com você. Se posiciona, toma decisão. Deus está nos chamando, nos convocando para sair dessa caverna, desse cárcere que está a nossa alma. Clamar a Deus e dizer para Ele: o Senhor é quem é a força da minha alma, é a força da minha vida. Os salmos de Davi são lindas orações que ele fala, porque ele diz isso para o Senhor: o Senhor é a força da minha vida. E interessante é que Deus manda um vento, depois um terremoto, um fogo e depois o quê? Uma brisa suave. Meu Deus! Ali estava descrevendo tudinho como é que estava a alma daquele homem. Tem horas que a gente está assim, né? Um vento, um impetuoso, uma tempestade, uma agonia, um terremoto, um fogo, tudo lá dentro. A Bíblia diz que Deus não estava ali. Nem no vento, naquele vento forte, nem naquele terremoto, nem naquele fogo. Deus se manifestou a Elias como uma brisa suave. E Ele se manifesta a mim e a você nessa noite desse jeito, trazendo paz, nos arrancando desse cárcere que está a nossa alma e trazendo esse bálsamo, essa cura para nos restaurar. Porque, irmãos, sem essa cura, nós não conseguimos vencer. E é por isso que nós precisamos clamar. Precisamos sair dessa condição que Davi fala aqui nesse Salmo 142, de abandonado. Não se sinta assim. Desprezado, não se sinta assim. Você não está só. O Senhor Jesus está com você. Eu quero também convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 João 5,4. Interessante é que, no meio dessa situação toda, nós temos uma ferramenta poderosa, que é a nossa fé. E a Bíblia diz em 1 João 5,4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E lá em João 16:33, Jesus diz: eu venci o mundo. Quando nós estamos em Cristo, significa que Ele já venceu todas essas coisas por nós. Então não precisa ter medo. Não precisa correr para dentro da caverna. Nós precisamos apenas nos posicionar diante do Senhor, crendo que Ele faz todas as coisas. Amados, e eu quero fechar essa mensagem de hoje, trazendo para você mais um versículo, que está em 2 Samuel 33, que é lindo demais. É muito poderoso, que é também um cântico de Davi. Olha o que é que Davi fala nessa canção, nessa oração para Deus. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Por fora Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu lugar seguro. Lembra que diz que quando ele saiu da caverna, ele e os homens dele foi para um lugar seguro, para um lugar forte em algumas traduções. Então, por fora, o nosso Deus é esse lugar seguro para nós. E por dentro, Ele é a nossa força. Então ele diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Creia, o Senhor, Ele desembaraça o nosso caminho. Às vezes, irmãos, as situações que nós passamos, elas não são tão simples e nem são tão fáceis. E aqui, para fechar,
Eu quero contar para você um testemunho que eu vivi na minha vida. Eu passei por muitas situações. Eu me converti aos 6 anos de idade. Eu era uma criança e eu valorizo muito a conversão de uma criança. Porque quando o pastor Davi Miranda, falou lá no culto, eu fui com minha mãe, meus irmãos, minha família. E eu era pequena, eu só tinha 6 anos. Mas eu estava atenta àquela pregação. E ele falou assim: quem quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Eu levantei a minha mão e fui à frente. E nunca mais eu quis soltar a mão do Senhor. Porque eu sempre entendi que eu tinha entregue a minha vida para o Salvador dela. Passei por muitos vales, muitos desertos, muitas situações difíceis. Mas eu quero compartilhar com você um momento que a gente chama de crise, mas que foi um momento de decisão que eu tive que tomar. Em 1996, eu tive uma trombose venosa profunda, logo após uma cesariana, que foi o nosso primeiro filho que Jesus levou. Aprove a Deus levar. Era Caleb, e na hora de registrar, o Cláudio achou por bem colocar Aleph, o nome. E eu passei por essa situação, eu fui acometida por uma trombose, eu tinha 21 anos de idade. Foi uma coisa inesperada, inusitada, foi 21 dias depois, por incrível que pareça, depois da cesariana, onde eu achei que eu estava já me recuperando, e ela veio demorou para diagnosticar a trombose, não foi rápido o diagnóstico, e eu tive que ir para o hospital e ficar hospitalizada durante bastante tempo. Ao ponto de que nessa caminhada de quase 8 meses eu cheguei a ser desenganada. Os médicos falaram que não teria uma solução. Eles avaliaram uma cirurgia para a retirada do coágulo, mas disseram que não ia dar certo. Por quê? Porque o meu sangue estava coagulando, segundo eles falavam, era como se fosse um leite quando talha. E eu lembro que o médico ele me liberava de vez em quando para casa, e aí eu voltava para o hospital. Quando eu passava muito mal, eu tinha que voltar às pressas para o hospital. E em uma dessas idas e vindas, numa manhã, eu fiz um exame de sangue, porque eu tinha que fazer praticamente todos os dias. Era todos os dias. E nesse período já não era mais diariamente, já havia dado mais tempo, era de 8 em 8 dias, todas as segundas-feiras. E numa segunda-feira eu fiz esse exame de sangue e aí eu vi um tumulto diferente ali naquela clínica, né, no laboratório. E aí de repente eu já vi o médico que me acompanhava na época, Dr. Genésio, ele está lá em Valença, atende até hoje, um excelente angiologista. E aí ele veio e falou: Manuela, você está bem? Eu falei: estou bem, sim. E ele disse: aguardem um pouquinho, que eu vou aqui conversar com um colega e aí eu volto para a gente poder conversar. Tá bom, eles conversaram lá, eu vi uma conversa meio assim, né, eles meio exaltados. E aí ele voltou para mim e falou assim: Manuela, você tem que ir para o hospital agora. Eu falei: não vou para o hospital. Irmãos, eu não estou aqui fazendo apologia a ninguém tomar remédio, deixar seus remédios para lá, ou não ir fazer um tratamento. Eu estou contando uma experiência que eu vivi com Deus, um momento em que eu tive que me posicionar em fé. E aí eu lembro que eu estava meus braços estavam doendo demais. Para pegar uma veia em mim estava a maior dificuldade, eles não conseguiam mais. E eu estava muito sofrida, meu corpo estava muito dolorido e eu estava me sentindo extremamente debilitada. E eu lembro que até naquele momento eu estava deixando as coisas acontecerem diante de mim e eu praticamente não falava com Deus o que eu sentia. É como se Deus estivesse longe de mim. É como se eu estivesse dizendo assim para Ele: será que o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo tudo isso? Porque o Senhor não faz alguma coisa? E eu me calava na minha dor. E eu lembro que ele falou assim: Manuela, você tem que ir para o hospital. Eu falei: o que é que está acontecendo? Ele falou: você está tendo uma hemorragia interna. Aí eu dei risada, eu falei: não aguento mais isso não. Eu vou para casa. Ele falou: você não vai? Eu falei: eu vou. A gente já tinha uma intimidade de médico e paciente que dava para a gente até brigar nós dois.
E aí eu falei para ele assim, eu vou para casa, doutor, não adianta. Ele disse, então você vai assinar um termo de responsabilidade. Eu falei, assino. Pode me dar, eu assino, eu quero ir para casa. E eu estava proibida de pegar um ônibus, sair de Valência e ir para minha cidade, Gandu, sozinha. Eu não podia andar sozinha. Eu estava vivendo assim, cercada de pessoas, o tempo todo. Para não me machucar, para não passar mal, para não desmaiar, e uma N coisas. E aí ele foi, assinou muito chateado comigo, falando que eu era teimosa, me puxando as orelhas. Eu falei, não, doutor, não, Deus está comigo, é tudo ou nada agora. E aí assinei e saí. Fui para a rodoviária, peguei um ônibus sozinha, nem voltei lá no meu irmão para dizer a ele que eu estava indo para casa da minha mãe, que na época eu estava morando com minha mãe. E aí entrei, fui para lá, peguei o ônibus e fui o caminho todo com a cabeça na janela e minha alma chorava. Minha alma chorava e eu me questionava, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Você sabia que às vezes a gente pergunta isso para Deus? A gente se acha tão bom que a gente pensa assim, por que comigo e não com o outro? Oh Deus, não sabendo que Deus escolhe a gente é porque Deus tem um propósito nisso tudo, para glorificar o nome dele. E aí, quando eu cheguei na casa da minha mãe falou assim, ó, seu irmão deixou o remédio aí. Eu tomava um remédio chamado Marcomar, que era para proteger o pulmão e mais uma tonelada de remédio. E aí minha mãe falou assim, seu irmão deixou o remédio aí e vê se você toma. Eu falei, mãinha, cadê o remédio? Em cima da geladeira da casa da minha mãe tinha uma caixa. Eu fui lá, peguei a caixa, cheguei lá no quintal, peguei o balde de lixo e joguei tudo lá. Falei, menina, o que você está fazendo? Eu falei, manhã, esses remédios não estão resolvendo a minha vida. Ela, e o que está acontecendo, Manuela? Você fez os exames? Eu falei, manhã, eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso falar com Deus. Manhã, eu preciso ficar sozinha. Eu quero ficar sozinha. Eu preciso conversar com Deus, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E aí eu fui para o quarto, fechei a porta. E eu tinha muita dificuldade de me ajoelhar, porque ainda a perna estava muito inchada. E eu me ajoelhei. Sabe quando você ajoelha assim, de birra? Eu me ajoelhei de birra. E comecei a orar, e comecei a clamar. E falei, olha irmãos, eu rasguei o coração. E falei tudo para Deus. Falei, Senhor, eu entreguei minha vida para o Senhor quando eu ainda era uma criança. Eu não experimentei nada desse mundo. E por que isso está acontecendo comigo? Porque eu tive que abrir mão de tudo que eu sonhava e desejava para mim. E hoje eu estou aqui e eu me senti exatamente como Davi fala no Salmo 142. Eu me sentia abandonada, eu me sentia desprezada. Eu não tinha mais convívio com as minhas colegas da minha época. Parece que eu estava esquecida de todo mundo. E tudo isso eu falei para Deus. Tudo, falei tudo para Ele. Irmãos, Jesus entrou no meu quarto. Naquele dia, Jesus entrou no meu quarto. Foi uma luz tão poderosa que eu não sei te dizer como é aquele brilho. E aquele poder entrou no meu quarto e eu senti as mãos de Jesus tocar em mim. E eu falei, Senhor, eu me rendo à tua vontade. O Senhor tem me dado vida até aqui. Se é para continuar, me levanta, me coloca de pé e faz na minha vida a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Os meus sonhos eu não quero mais. Eu não quero mais nada do que eu achava. Eu só quero o que o Senhor tem para mim. Não é fácil, irmão. Eu era uma menina, adolescente, cheia de sonhos. Eu cresci uma jovem cheia de sonhos. E eu disse para Deus, eu entrego tudo no teu altar. Está tudo aqui a minha vida, a minha história, tudo, tudo, tudo. Eu não quero mais nada, eu não quero mais tomar direção de nada. Eu quero que o Senhor pegue essa direção e me conduza. E naquele dia eu levantei. E para a honra e glória de Jesus, o Senhor me curou. Jesus me curou. E eu louvo a Deus. E é por isso que eu estou aqui podendo testemunhar isso para vocês.
Nesse processo da minha cura não foi instantâneo. Eu até comentei já com algumas irmãs. Uma das coisas que o Senhor pediu que eu fizesse era liberar perdão. Eu nunca pensei que eu era uma menina de 21 anos com tanta dor dentro da minha alma, tanto perdão para ser liberado. Coisas lá de quando eu era criança, da minha infância, da minha adolescência. Pessoas que eu amava e que eu achava, não, já perdoei, não. Mas Jesus me fez um convite para me restaurar e viver um tempo novo. Ele tirou a minha alma daquele cárcere. E é por isso que hoje eu posso estar aqui contando isso para vocês. E nesse processo, Jesus já me levou a tantos lugares para poder testemunhar esse testemunho e ver tantas vidas curadas. E é isso que eu tenho dito para o Senhor. Hoje, o que eu mais desejo, e eu quero convidar você a fazer o mesmo pedido para o Espírito Santo. Vem, Espírito, e me enche. Pedir ao Espírito Santo para pegar essa direção da sua vida e conduzir você. Não é fácil, porque como eu falei no início da mensagem, eu não mando mais em mim, é Cristo que manda. Vir para aqui foi uma decisão e uma mudança que mexeu comigo, mas eu não titubeei. Eu falei, se Jesus quer, eu vou, porque eu só quero o que Ele quer para mim, porque o que Deus tem para nós. Inclusive um dia desse a pastora mesmo pregou aqui, sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, meu irmão, minha irmã, se você entender isso a partir de hoje, você vai viver uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Aonde essa decisão que você precisa tomar, essa mudança que você precisa fazer, vai ser para você um momento de regozijo em Deus. Amém? Que Deus abençoe e que essa palavra possa vir germinar no teu coração e trazer essa explosão de fé, que não precisa ser grande. Jesus disse que basta ser como um grão de mostarda. Às vezes a gente fala assim, Senhor, minha fé é tão pequena. De vez em quando eu estou andando pelo caminho e pedindo umas coisas para Deus, falando umas coisas com Deus e falando assim, me ajuda, Senhor, na minha pequena fé. Porque quem faz a obra é o Senhor. E o Espírito Santo que está dentro de você testifica desse poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe, amada igreja. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. Pastor.